Vamos começar falando sobre Eduardo Bolsonaro, Josias, porque essa história, né? Ele pediu a licença, aí a licença venceu, aí ele voltou a ser deputado, mas não voltou, porque ele não está trabalhando lá, está recebendo falta atrás de falta. E agora ele pediu formalmente ao presidente da Câmara, Hugo Motta, uma autorização para exercer o mandato à distância, lá dos Estados Unidos. E aí, o Motta tem que conceder a ele ou não, hein, Josias? Não tem cabimento, né, Fabíola? Você sabe que eu gosto muito da língua portuguesa porque ela é tão rica que certas palavras permanecem escondidas ali nos fundões dos dicionários. Elas não aparecem nem em livro infantil para não afugentar as crianças da literatura, né? E são usadas só quando as coisas saem dos eixos. Um desses termos raros é o adjetivo esdrúxulo. E outro desses termos é o verbo apatifar. É muita cara de pau, né, gente? Mas é muita cara de pau. O cara tá querendo criar uma nova modalidade do parlamento brasileiro. Ou seja, ele está querendo criar um mandato parlamentar EAD, à distância. Isso nunca foi visto na história da República Brasileira. Ele está querendo ter o seu mandato de parlamentar, foi votado pelo povo brasileiro, está recebendo dinheiro público e está com medo agora, porque vai ser caçado, será mesmo. E, aliás, tarde, é uma vergonha. Esse cara já era para ter sido caçado há muito tempo. Aí de lá dos Estados Unidos, conspirando contra a pátria, conspirando contra a República Brasileira, e ele está querendo exercer o seu mandato de lá. Não, isso é uma piada, para não dizer uma aberração. Veja essa matéria aqui do G1. Eduardo Bolsonaro pede a Motta para exercer o mandato nos Estados Unidos. Absurdo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro pediu autorização ao presidente da Câmara, Hugo Motta, do Republicanos, para exercer o seu mandato lá no exterior. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro. Em solo americano, ele tem afirmado que tem sofrido perseguição política e jurídica no Brasil. Vagabundo. Você foi para lá justamente porque tinha medo de ser preso por causa das conspirações, dos ataques que você tem feito às instituições brasileiras e que agora está fazendo isso de uma forma mais enérgica lá dos Estados Unidos, conspirando contra a sua pátria. Algo nunca visto na história do Brasil, um parlamentar. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro hoje, ele entrará para a história como o pior patriota da história desse país. Nunca existiu alguém que se diz patriota como Eduardo Bolsonaro. Entre março e julho, Eduardo Bolsonaro ele se afastou do mandato, todo mundo sabe disso, em uma licença para tratar, dizendo ele, de assuntos pessoais. Desde o retorno do recesso parlamentar, em agosto, o deputado ele tem contabilizado faltas injustificadas. E justamente por causa dessas faltas, o parlamentar pode perder o seu mandato. É o que vai, inclusive, ocasionar a sua cassação. Lá nos Estados Unidos, ele tem se reunido com representantes do governo americano e é apontado como um dos pilares da decisão do presidente americano Donald Trump de sobretaxar produtos brasileiros. Sim, ele é o principal. Essa taxação agora de 50% do Donald Trump, as sanções que estão sendo impostas, inclusive autoridades brasileiras, tudo que vem acontecendo no momento no nosso país tem o dedo do Eduardo Bolsonaro. Pode ter certeza disso. No ofício que foi encaminhado à Motta, o parlamentar pede que a casa crie mecanismos, ele pede para que o parlamento brasileiro crie mecanismos para que ele possa exercer a sua função de maneira remota. Gente, isso não existe. Não tem isso na nossa Constituição. Não existe.
inclusive no regimento interno da Câmara, que um parlamentar possa exercer o seu mandato de forma remota. Aí seria muito fácil, né? E ainda mais conspirando contra a sua pátria. Veja o argumento dele. O deputado ele argumenta que flexibilizações semelhantes foram adotadas na pandemia da Covid-19. Ele diz ainda que não renunciará ao mandato e que tem exercido a função parlamentar em agendas nos Estados Unidos. Não, o senhor não renunciará. O senhor será cassado. E que agendas que o senhor tem feito nos Estados Unidos, seu cara pálida? O senhor está conspirando contra a sua pátria. E com dinheiro público, o senhor não merece só ser cassado. O senhor merece ser preso. E não é preso, não foi preso ainda, porque não está em solo brasileiro. Venha para cá para o senhor ver o que acontece. O senhor não será preso de forma imediata. O documento, que segundo aliados de Eduardo Bolsonaro foi protocolado no dia 28, na quinta-feira, ontem, afirma que o deputado exerce diplomacia parlamentar ao manter contato com outros países. Diplomacia parlamentar. Quer dizer que conspiração contra a pátria brasileira agora virou diplomacia parlamentar. Quem diz isso são esses canalhas, são esses deputados inimigos do povo brasileiro e que você, inclusive, precisa ficar atento, porque esse povo não merece um voto o ano que vem. O parlamentar afirma que sua permanência lá nos Estados Unidos é forçada e que decidiu permanecer no território americano diante de notícias de que ele poderia ter o passaporte apreendido ou sofrer outras punições. O senhor está nos Estados Unidos porque o senhor sabe que será preso. Só não foi preso porque está aí. Venha para cá que o senhor verá a sua prisão sendo decretada. Só que o Hugo Mota deu recentemente algumas entrevistas e ele rechaçou. Ele falou categoricamente que não existe essa possibilidade de um parlamentar exercer o seu mandato à distância. Graças a Deus. Pelo menos isso, hein, Hugo Mota? Eles ensaiaram um movimento, né, para mudar as regras da Casa Parlamentar, né? Inclusive flexibilizar as regras da Câmara, né, sobre licenças. Inclusive essa possibilidade de um mandato remoto que nunca existiu na história da República Brasileira. Mas nenhuma dessas hipóteses avançou. Isso está descartado. Então só existe duas alternativas para o Eduardo Bolsonaro. Ou ele volta para o Brasil, ou seu mandato será cassado. Voltar para o Brasil ele não voltará, porque ele tem certeza que será preso. Então o senhor será cassado e pode ter certeza que o senhor será preso dentro em breve.